Oi pessoal, começa agora o Trabalho no Futuro, o programa que reúne ideias sobre longevidade, maturidade, trabalho e as pessoas com suas experiências. Eu, Walter Alves, hoje converso com o Rick Perucchi. O Rick, ele é um curador que faz design de conteúdos e experiências. Rick, muito obrigado pela sua presença. Diz para nós o que é um curador que faz design de conteúdos e experiências. Walter, essa palavra curador está na moda, né? Todo mundo agora virou curador. Eu acho que como nós temos tantas informações disponíveis, né? Com o Google, com a internet, com o que o mundo oferece, o trabalho do curador basicamente é selecionar e criar narrativas, né? Então eu falo que eu desenho, que eu faço design, projeto e também produzo conteúdos e experiências nos mais diversos formatos e plataformas. Então eu faço desde a curadoria de uma exposição de arte até a organização de um painel sobre um determinado tema. Quem é que nós vamos convidar, como vamos discutir aquele tema, um livro, né, para uma empresa, um livro sobre um determinado tema, ou vamos criar um evento. Como é que nós vamos discutir essa experiência de forma multissensorial, que vai ativar os sentidos todos, criar impacto. Então, por aí vai. Esse trabalho de curador é um trabalho que é uma das profissões que a gente chama de profissões do futuro, no futuro presente, né, que já estão acontecendo. Não é a figura do curador tradicional, que é um professor de história da arte, que fica lá organizando as coisas cronologicamente, dando lastro para aquilo, mas é muito mais no sentido de alguém que interpreta temas e cria experiências, né, a partir desses contatos, desses momentos em que a gente se reúne em torno desses temas. Sei. Quando você me diz isso, assim, o que me vem à cabeça é a preocupação com a singularidade. Ou seja, você se preocupa muito com as pessoas e seus sentidos, com as várias plataformas, com as várias inteligências, inclusive, né? E como é que é isso? Como é que tenta puxar uma linha para mim, assim, de onde que veio isso? Como é que você compreende esse contexto do século XXI? Eu acho que você tocou no ponto central. Toda a discussão é sobre a humanização, né, e a reumanização. O homem está no centro da experiência, né, dessa experiência que a gente propõe. Tudo, ou seja, tudo é sobre pessoas, Sim. No fim das contas, né? Sim. E se não for, alguma coisa está errado, porque nós estamos dando protagonismo para os objetos, para as máquinas, para as marcas, né, para essas entidades que não existem, né? O que é uma marca? Uma marca é uma entidade que não existe, uma marca é feita por pessoas. Claro que ela se constrói, né, e ela atravessa o tempo. Eu vou te dar um exemplo da questão das singularidades. Interessante você ter citado isso. Um dos trabalhos que eu fiz foi uma exposição sobre a Vespa, aquelas motonetas Sim. italianas para o Museu da Casa Brasileira. Então a gente tinha um desafio. A Vespa é um tema muito masculino, né? Moto, motocicleta, o universo do motor, né? Embora a Vespa em si não seja um ícone tão masculino. Então nós pensamos, como é que nós vamos tornar essa exposição algo que possa reunir a família, que possa trazer uma experiência para além de cilindradas e estradas. Então nessa experiência, nessa exposição, por exemplo, tem uma sala dedicada à mulher. Como é que o ícone feminino foi tratado nas propagandas da Vespa ao longo do século XX. Tem Vespas de brinquedo para crianças que forem à exposição. Tem um núcleo da Vespa e o cinema. Para você podia ver várias cenas de filme em que a Vespa aparecia. Tem a Vespa nas artes visuais, como é que elas foram utilizadas em diferentes obras de arte, na fotografia, na cultura pop. Então, e tinha, claro, as motos ali, para você acompanhar a história. Então, isso tudo é um exemplo de uma curadoria. Um exemplo de uma curadoria mais próxima do tradicional que a gente fez. Em relação ao século XXI, eu acho que pegando esse gancho que você deu, né, e o exemplo da Vespa,
Eu acho que o século XXI ele nos convida a olhar para um contexto mais amplo, né? Para um contexto mais complexo. Enquanto o século XX, para mim, foi um século muito intenso, né? O Hobsbawm coloca o século XX entre a Primeira Guerra Mundial e o Muro de Berlim, né? Esse breve século XX, mas ao mesmo tempo muito intenso. Ele foi um século da degeneração, no sentido de que nós demolimos todos os gêneros, né? Então tudo aquilo que era puro, singular, foi se misturando. É um grande século de misturas, de híbridos, de hibridizações, né? O século XXI, nós não sabemos bem o que ele vai ser, mas ele é um século, muito provavelmente, do digital, né? Em que o ser humano e as novas tecnologias vão precisar encontrar um caminho de complementariedade e convivência. Você falou das múltiplas inteligências. Eu acho que, mais do que nunca, nós estamos discutindo isso. Tanto pela questão da complexidade, né, que a gente enfrenta hoje. Complexidade é fácil de explicar, porque a nossa geração, por exemplo, ia escolher uma carreira, um curso superior. Quantas opções nós tínhamos? 5 no máximo, né? As tradicionais, tinha algumas meio alternativas, mas não eram nem muito aceitas, né? Imagina, alguém ia ser filósofo, já era aquela fora coisa, da curva. Vai ser vagabundo, né? Agora voltou, né? Agora acha que de novo ser filósofo vai ser vagabundo. Ia ser sociólogo, mas vai ser professor, então, vai para uma carreira universitária e tal, ou vai ser engenheiro, advogado, médico, jornalista, no máximo. Nem tinha a profissão de jornalista. Foi regulamentada no Brasil em 78. Existia, mas não como... Ser publicitário é uma coisa que foi sendo inventada também, né, pelas gerações aí, um pouco anteriores a nós. Então eu acho que complexidade é isso. Um mundo mais cheio de variáveis, né, mais cheio de possibilidades, em que os problemas adquirem novos contornos, a explicação da realidade ela não é mais tão maniqueísta, porque nós crescemos no século XX ainda com o pensamento é bom ou é mal? É comunista ou é de direita? Tá do lado de cá do muro ou de lá do muro? É hétero ou homossexual? Quer dizer, o que eu chamo de lógica dual opositiva. Então o mundo é explicado sempre pela oposição de uma ideia à outra. E a complexidade mostra que as oposições são falsas, né? Você não tem só uma coisa ou outra. Às vezes você tem as mesmas coisas simultaneamente. E outra. Às vezes e outras contidas na outra. A própria questão da sexualidade foi sendo desmistificada pelo Kinsey e outros pesquisadores de que nós não somos héteros ou homossexuais. Que existe uma escala em que a gente está em algum ponto disso, né? Nessa questão das experiências sexuais. Quer dizer, todo mundo é um pouco hétero, um pouco homo, né? Para dar um exemplo polêmico, mas não sou eu que estou dizendo, é a ciência que disse nos anos 50 do século passado. Então, eu acho que isso exige do ser humano o desenvolvimento de uma série de habilidades e competências e múltiplas inteligências. E na medida que você fala dessa mistura de homem, de máquina, como é que você acha que vai ser daqui para frente? Como é que homem e máquina vão se relacionar? Olha, é algo bastante especulativo, né? Porque todos nós estamos vivendo um futuro, como eu disse, né? Como se diz também, um futuro presente, né? Um futuro presentificado, de rápidas mudanças, muito acelerados. Mas eu acho que tem um caminho que ele é falso, que vem dessa lógica dual opositiva. A gente coloca homem e máquina como se eles fossem eternamente serem duas coisas. E a tecnologia está se incorporando. Ou seja, cada vez mais nós vamos ser ciborgues. Ou seja, nós vamos ser máquinas.
Sem deixar de ser humano. É isso que nós esperamos. Quer dizer, a discussão verdadeira, para mim, a discussão que importa é essa. No que reside nossa humanidade? Se eu tiver um braço mecânico, eu deixo de ser humano? Sim. Se eu conseguir ter um chip implantado no meu cérebro que melhora a minha capacidade motora, eu deixo de ser humano? Então, essa fronteira um dia vai se borrar. A Lúcia Santaella, que é uma pesquisadora extraordinária, professora da PUC, ela diz o seguinte: a última fronteira é o corpo. Nesse sentido, eu acho que ela tem razão. Uhum. Então, eu acho que essa oposição entre homem e máquina, a internet das coisas, né, como a gente está vivendo hoje, em que a tecnologia está sendo embarcada em dispositivos. Ela está começando a fazer parte... Primeiro é o celular, que é um acessório. Agora ela está começando a fazer parte da casa, está no painel do carro. A tecnologia é algo externo. Eu acho que essa é uma fase que nós vamos viver. Mas em algum momento essa tecnologia a tela vai ser eliminada, os suportes vão ser eliminados. Já existe a possibilidade, já se descobriu a possibilidade de que dados e neurônios conversem, embora ainda tenhamos um longo caminho de pesquisa pela frente. Essa era a barreira. Uma vez que você descobriu que dados e neurônios podem conversar, nós temos uma linguagem comum entre homem e máquina. E o Rick daqui a 10 anos? Nossa, que pergunta, né? Não sei, eu espero estar cada vez mais ligado ao desenvolvimento de pessoas. Espero cada vez mais trabalhar com afeto, porque eu acho que o afeto é a abordagem hoje mais... que eu vejo causar mais impacto, trazer melhores experiências. Sem afeto não rola. As pessoas precisam se conectar não só racionalmente, mas potencializar a intuição, potencializar o diálogo, desenvolver as múltiplas inteligências, que não é só a inteligência lógico-matemática ou a inteligência comunicacional, interpretativa, mas outras inteligências, como a social, como a emocional, e por aí vai, né? São muitas. Então eu espero cada vez mais trabalhar com isso. Eu gostaria de virar um brasilianista em alguma dessas universidades aí. Esse é minha meta de futuro. Rick, muitíssimo obrigado pela sua presença e pelo seu tempo dado para nós. Eu que agradeço. É um prazer, Walter. Legal. Se você gostou da nossa conversa, dê um like e compartilhe. Nós da Mature Jobs te esperamos no próximo trabalho no futuro. Toda semana um novo programa vai ao ar. Até!